paz, meus irmãos, que Deus abençoe vocês nessa quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Mais uma quarta-feira buscando a intimidade, né? Buscando entender, conhecer, sentir a presença de Deus, né? Em nome de Jesus, que nessa quarta-feira nós venhamos conhecê-lo, né? Mais um pouquinho através da sua palavra, dos seus ensinamentos, que nós possamos sentir a palavra dele, que é viva e poderosa, né? Arder no nosso coração. E nessa quarta-feira, né, eu queria ler uma passagem que está com uma palavra que está no livro de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 19. Hoje nós iremos meditar no livro de Lucas, capítulo 8, a partir do verso 19. E na minha Bíblia diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus. No versículo 19 vem dizendo assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Amém? É uma parábola curta, é uma explicação curta, é um momento, né? E essa palavra aqui, por mais que ela tenha apenas 3 versículos, né? Que ela tenha 3 versículos, ela é muito rica, né? Eu queria expressar hoje o que Deus trouxe ao meu coração, que realmente é algo muito simples, mas difícil de se entender hoje em dia, né? Porque hoje em dia tem pessoas que se sentem privilegiadas com Deus, né? Se sentem que são mais dignas por alguma coisa, ou por algo que fazem, ou pelos seus cargos, ou pela sua situação, ou pela sua inteligência, né? E eu queria repetir os versículos aqui com vocês. A mãe dos irmãos de Jesus a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, né? O que quer dizer isso? O que você quer falar hoje? O que Deus vai falar hoje, né? Eu creio através das nossas vidas, através dessa palavra. Que Jesus estava falando assim que não tinha ninguém privilegiado. Não tinha ninguém melhor. Ah, mas porque era Maria, mãe de Jesus, então ela tinha privilégio, ela podia passar na frente dos outros. Não, Jesus ele veio falando que a mãe e os irmãos dele eram aqueles que ouviam a palavra de Deus e as praticavam. Quer dizer, Jesus estava falando assim que os irmãos, a família dele, eram aqueles que obedeciam a Deus. E tem uma palavra, não sei se é em Romanos ou em Atos, vocês me perdoem, porque eu não tenho muita facilidade para gravar versículo, capítulo, que diz assim, que existem os filhos da obediência e da desobediência, né? Aqueles que falam que a Bíblia vem dizendo que nós somos co-herdeiros com Cristo, né? Se nós formos obedientes a Ele e a palavra dele. E Jesus vem dizendo aqui nesse texto algo bem simples, bem fácil de se entender, mas hoje em dia é muito difícil de se assimilar. Porque não é que Maria era mãe de Cristo, né? Que concebeu a Cristo, que ela teria privilégios. Ou seus irmãos, que eles teriam privilégios. Cristo está falando que perante o reino não há privilegiados, não há queridinhos.
Há aqueles que se esforçam para alcançar o reino dos céus. Há aqueles que se esforçam para buscar a presença de Deus. Aquela multidão se esforçou e chegou antes, estavam ali há mais tempo. E aqueles que chegaram ali, que era Maria e seus irmãos, por mais que fosse família de sangue, tudo, não teria privilégio. Jesus, de igual modo, atende a todos. Não há escolhidos, há privilegiados, ou como alguns acreditam em predestinação, né? Alguns são predestinados a ser salvos, outros à destruição. É complicado, muitas pessoas fazem confusão com a palavra de Deus. Jesus está falando que não há queridinhos, que os irmãos, a família dele, são aqueles que obedecem a Deus, porque ele obedecia. Jesus obedecia ao Pai em tudo, o obedeceu em tudo. Por isso que o Pai deu testemunho do Filho. Esse é o meu Filho amado em quem me comprazo, né? Quem me alegro. Porque o Filho obedeceu todo o propósito do Pai. E Jesus estava falando, se vocês quiserem ser como eu, como meus irmãos, quiserem fazer parte da minha família, sejam como eu, obedeçam ao Pai. Ouçam a palavra do Senhor e as pratiquem, né? E é muito rico essa palavra, né? Porque hoje em dia, todo mundo se diz servo de Deus, né? Todo mundo se diz filho de Deus. Todo mundo se acha que vai para o céu. Todo mundo crê que é filho de Deus, independente do que vive. A pessoa que bebe, ela acha que faz parte da família de Deus. Mas não faz. Porque está em pecado. Porque não obedece. Ou, às vezes, até já ouviu a palavra de Deus. Falar que Deus não se agrada dos vícios, mas se acha digno de ser filho de Deus. A pessoa que fuma, a pessoa que mente, uma pessoa que mente, o pai da mentira é Satanás, mas ela fala assim, eu sou de Deus. O macumbeiro, o que invoca outros espíritos, ele fala que é filho de Deus. Mas Deus não se agrada disso. O católico, quando ele faz um culto a São Pedro, a João, quando presta culto, quando faz uma cerimônia na igreja para qualquer um dos apóstolos, ou para a mãe de Cristo, que é Maria, quando eles adoram, veneram, né, a Aparecida, uma estátua, Deus fala que não gosta de idolatria, que adorar somente a Deus, prestar culto somente ao Senhor. E o que acontece? Eles se acham filho de Deus, mas Deus não gosta de idólatras. O orgulhoso, Deus abomina o orgulhoso, ele odeia o orgulhoso. Mas o orgulhoso se acha digno, se acha filho de Deus também. A maioria dos orgulhosos se acha digno da presença de Deus. Então muitos hoje que ouvem até a palavra de Deus dentro das igrejas, e quando eu falo, às vezes eu pego muito forte com esses negócios de idolatria a deuses de barro, de pedra, que não respira, não anda, não fala, não pode se sustentar sozinho. Se você lançar aquela imagem no fogo, ela vai queimar. Quando eu falo disso, muitas das vezes aqueles que se dizem cristão, ele acha que eles estão imunes a isso. E logicamente que não. Tem muita gente nessas igrejas protestantes que se diz evangélica, que são adoradores do dinheiro, idolatram o dinheiro, vivem por dinheiro, gasta sua vida pelo dinheiro e adora o Deus Mamon. Tem muita gente nessas igrejas aí, neopentecostal e pentecostal,
que adora homens. Usa a camisa com a foto do seu pastor, intitulam homens ao apóstolo, como não existe na Bíblia mais. O nascido fora de tempo, Paulo, foi o último. E tem pessoas que adoram, a igreja dele não tem o nome de Cristo, tem a foto do homem no altar, tem a foto do homem na parede da igreja. Essas pessoas são auto-idólatras também. Ou ela se idolatra ou ela idolatra o homem. O auto-idólatra, ele se idolatra, né? Que nem esses pastores que deixam as pessoas usarem a camisa com a sua foto, colocar a sua foto na placa da igreja, eles são auto-idólatras. E aqueles que o seguem são idólatras também de homens. Tem muita gente que aí que contesta o catolicismo por causa da idolatria a imagens, mas adora homens. Essas igrejas pentecostal aí, que a gente tem visto essa bagunça, que dizem, né, que vê anjo, que vê isso, que vê aquilo, que a Bíblia fala que isso não é de Deus. No livro de Tessalonicenses fala bem claro, fala assim, essas pessoas que dizem ver anjos e expressam com detalhes as suas visões, impede as pessoas de chegarem a Deus. Então essas pessoas que acreditam em revelação, em anjos, essas coisas, também adoram a anjos, adoram a homens, a sua carne. Sabe, às vezes eu vejo pessoas um brigando com o outro. E quando às vezes eu falo de algo aqui, meus irmãos, eu não falo para machucar as pessoas. Eu falo do que eu aprendo da Bíblia e eu sou tão pequeno. Mas essa palavra vem dizendo aqui que a família, os irmãos de Cristo, os filhos de Deus, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Se hoje você ouvir a voz do Senhor e a obedecer, e seguir os mandamentos, seguir a Cristo, entregar sua vida para Ele, confessar Ele como seu único, suficiente Salvador, você faz parte do corpo de Cristo. Se você aceitar o sacrifício da cruz, o sangue de Deus derramado por você, que lava o pecado do mundo, que somente pelo sangue de Cristo nós somos salvos e a graça de Deus é derramada, se você confessar isso e começar a obedecer a palavra de Deus, você faz parte da família do Senhor. Na família do Senhor não tem os melhores, não tem mais tempo, né? Tem muita gente que fala assim, eu sou de Cristo porque eu já tenho 20, 30, 40 anos de igreja. Aonde que está isso na Bíblia? Que tempo mostra quem você é? Que quantidade de tempo mostra se você é cristão ou não? Tem gente na igreja que está 50 anos na igreja e não se converteu ainda. Tem gente que está na igreja há 50 anos e perdeu o primeiro amor, não vive mais a fé. Tem gente que está há 50 anos na igreja e vive sua própria doutrina agora. Acha que é senhor de si. Porque acha que sabe muito, que entende muito, que estudou muito. Eu vejo relatos de homens que começaram bem na caminhada com Cristo e hoje se perderam. Então nem o tempo, nem a sabedoria, nem a sua força expressam o que você é para Deus, e sim a sua obediência. Se você obedecer realmente a palavra do Senhor, em todo o tempo todo, se esforçar para seguir o caminho dele, você é considerado como o irmão de Cristo, né? Servo do Senhor, parte do corpo, a noiva. Pode definir o sinônimo que você quer para isso. Mas realmente o que vale é se você vai ser obediente. Se você vai praticar mesmo a palavra do Senhor. Sabe, hoje em dia eu tenho visto tantas igrejas, eu tenho visto tantos debates na internet, eu tenho visto tantas teorias, tantos homens que falam de outros homens, mas tem falado pouco da Bíblia. Eu vi um pastor, ele falou, antes de você estudar teologia, escatologia, sociologia e vaiologia por aí, leia a Bíblia. Literalmente leia a Bíblia. Ore a Deus.
Busque entender na simplicidade, na humildade, o que realmente a palavra quer dizer. Leia a Bíblia, leia o texto, leia o contexto, leia a história, entenda. Busque o Espírito Santo do Senhor para que Ele venha te dar discernimento e falar ao seu coração o que é. Olha essa palavra que linda. Chegou a Maria e os irmãos de Cristo, e ele estava ali com a multidão, e a multidão não deixou a família se aproximar. E veio alguém falando: nossa, eu vou lá falar para Cristo, porque é a mãe e os irmãos dele, vai ter privilégio. Só que Deus, ele não vê como a gente. Talvez você e eu tenha mais afinidade com uma outra pessoa, né? Talvez você, por ser amigo de alguém, você abre concessão para algumas coisas. Você dá mais atenção para alguém que você quer melhor. Mas talvez aquele pessoa que você não tem muito afim, você, não, ele não precisa tratar com tanto assim. E aí você quer medir o Evangelho como se fosse igual. Você quer medir Cristo como se fosse você. E Deus não é você. O Senhor Jesus era Filho de Deus, Ele era perfeito, Ele era excelente, Ele era santo. E Ele deixou um recado bem claro: eu não sou como vocês. Eu não penso como você. Eu penso como meu Pai. Porque assim como meu Pai está em mim, eu estou no meu Pai. E não há privilegiados, não há queridinhos. Se você obedecer e praticar aquilo que você tem ouvido, você é filho de Deus. É meu irmão. Faz parte do corpo. Se não, não tem queridinho. Você pode ser queridinho do pastor, você pode ser o queridinho da igreja, você pode ser o queridinho da mamãe, mas queridinho de Jesus você nunca vai ser. Jesus é assim: ou você obedece ou você não obedece. Ou é filho de Deus, da obediência, ou é filho de Satanás e da desobediência, que você vive nos seus valores. Você quer ser abençoado? Quer estar próximo de Cristo? Obedeça a palavra dele. Quer estar longe de Cristo? Quer estar afastado do Senhor? Seja desobediente. Viva suas próprias vontades. A gente vê muito nas igrejas assim, né? Quando a gente vê isso literalmente como Deus não é igual ao homem. Tem alguém na igreja que está sofrendo, mas essa pessoa não tem cargo, não tem nada. Aí você fala: eu vou orar. Aí talvez só quem ora é um outro irmão. Mas se for um pastor, um obreiro, nossa, irmão, vamos fazer corrente, vamos fazer isso de oração, porque isso da igreja. Não somos igual a Cristo, que é o nosso queridinho. Eu falo isso para vocês porque muitas vezes na minha vida eu fui tratado e já tratei pessoas assim. Eu fui tratado com um olhar diferente por ser próximo de alguém, por ser amigo de pastores, e aí tratavam diferente. E também já tratei diferente homens por causa de cargos. Mas aí, como a gente tem que quebrar o nosso orgulho, reconhecer as nossas falhas, Deus, ele tem me ensinado através dos sofrimentos que ele tem me afligido. E quando eu falo sofrimentos, é sofrimentos na carne, a quebrar o meu orgulho, o meu ego. A cada dia eu tenho descido. Eu aprendi com um pastor que com Deus não é de 0 para 10. Aqui. É de 10 para 0. Com Deus você não cresce. Com Deus você diminui. Com Deus você não aparece. Com Deus você some e Ele aparece. Então o que acontece? Eu aprendi e tenho aprendido com a palavra do Senhor que não há privilegiados, não há filhos mimados, queridinhos, os mais chegados. Não. Existem os que obedecem e não obedecem ao Senhor. Se hoje, como diz aqui no verso 21, e Jesus lhe respondeu:
Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. No livro, não sei se é de Tiago, de Filipenses, fala assim, que nós não devemos ser somente ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Porque muitos hoje têm ouvido a palavra de Deus, têm ouvido o direcionamento de Deus, têm ouvido o que agrada a Deus, mas não têm. O adúltero, arrepende do seu pecado, pare de adulterar. O mentiroso, arrepende do seu pecado, da sua mentira e para de mentir. E volte para o Senhor. O idólatra, abandone esses deuses e volte somente para o único e grande e poderoso Deus, o nosso grande eu sou. E assim sucessivamente. Eu estou falando de coisas assim que é escancarado hoje, né? Para nós. Mas tem coisa tão pequena que nem o orgulho. Você vê tão pouco falar de orgulho na igreja. Todos nós somos orgulhosos. Todos. E você não vê as pessoas falarem do orgulho. Não combater o orgulho. A avareza. A gula. Hoje em dia está se perdendo essas pregações dentro da igreja. Pregação que mostra que o homem, ele é falho e ele caiu e ele tem que se arrepender todo dia e voltar para Cristo. E buscar a graça do Senhor, depender do Senhor. Hoje em dia os cultos geralmente não são cultos de ensino da palavra de Deus, culto de exortação, de edificação, mas são cultos de prosperidade, cultos de massagear o seu ego, louvores de falar que você é o querido, que mesmo que você tenha pecado, Deus sabe, Deus vai te usar, vai usar nada. Deus é um Deus santíssimo que não habita em sujeira, no meio da sujeira. Antes Ele quer que você se arrependa, volte para Ele. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto nesses últimos tempos, no meu pouco tempo de vida que eu tenho com Deus, que para mim é pouco, pessoas arrogantes, soberbas, que já não querem ser mais obedientes a Deus, vivem as suas próprias vontades, pensam que sabe, pensam que pode, já não obedece seu pastor, não obedece seu líder, acham que sabe de tudo, ficam bicudos, ficam marrentos, são desobedientes, desonrosos, desonestos, e ainda acham que Deus está abençoando. E só falam de bênçãos materiais, mas espiritual já está morto. Porque o terreno, o diabo, ele pode te dar, ele ofereceu para Cristo. Para você continuar sendo desobediente, ele te dá tudo. Para você ir para o inferno. Mas você vai pagar um preço muito grande. Mas se você for obediente ao Senhor, mesmo passando luta, mas praticando a palavra que você tem ouvido, você é chamado de irmão de Cristo, corpo de Cristo, da família de Cristo. Eu acho que não tem honra maior do que você ser chamado, fazer parte da família de Cristo. Não tem privilégio maior. Não tem bênçãos terrenas. E olha que eu estou falando isso para vocês hoje e eu tenho passado muitas lutas, né? Na minha saúde, na minha área financeira. Mas em tudo eu dou graças a Deus, porque pelo menos Ele tem me ensinado a verdade e cabe a mim escolher, né? Ser obediente ou não. Então eu queria deixar essa palavra para vocês hoje. Eu acho que quem está me ouvindo aqui ou quem vai me ouvir não se acha digno, né? De ser chamado de irmão, fazer parte da família de Cristo. Isso é um dom. Isso é a graça, né? Isso é o sacrifício de Cristo que foi feito por nós, que se hoje nós obedecemos a palavra do Senhor, se arrependemos do nosso caminho, dos nossos caminhos, se voltarmos para Ele, se nos humilharmos, se pedirmos perdão, se nos arrependemos de todo o coração, o nosso Deus que está nos céus ouvirá a nossa oração e nos perdoará. E sarará a nossa terra.
E de novo Ele será o nosso Deus, nosso Pai, e nós seremos o seu Filho. E eu gosto muito de uma palavra que Cristo falou assim, ó: e tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas sabe, as pessoas usam isso como se fosse o nome de Deus, fosse banana, fosse qualquer coisa. Você acha que você vai viver uma vida toda errada, toda torta, desobediente, não abre mão de nada, não renuncia a sua vida, não renuncia a nada por Cristo, e você vai pedir, Ele vai fazer como se Ele fosse seu mordomo, como se Ele fosse seu empregadinho, como se Ele fosse obrigado, que nem algumas igrejas impõem: Senhor, nós somos dizimistas, então o Senhor tem que fazer. Está escrito na tua palavra: honra-me que eu te honrarei. Nossa, você se põe numa posição de igual a Deus, né? Seu arrogante. Não façam isso. Não façam isso. Temam a Deus. Saiba que não há ninguém privilegiado. Não há mais alto, mais baixo, mais rico, mais pobre, mais bonito, mais feio, mais sábio, menos sábio para Deus. Todos somos iguais perante a Ele. A única coisa que nos diferencia hoje é se somos obedientes ou desobedientes, se praticamos ou não a palavra. Essa vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, se você quer hoje começar a viver uma vida com Cristo abençoado, comece obedecendo a palavra dele. Se afaste da roda dos escarnecedores, se afaste das bebedices, das idolatrias, do roubo, do engano, da mentira, da falsidade, da perversidade, do ódio, do orgulho, da gula, da inveja, da altivez. Se afaste dessas coisas e comece a praticar o amor, a caridade, a piedade, a paz, a amizade, o concílio, a comunhão, a alegria, a benignidade, e principalmente pratique o verdadeiro amor ao próximo. Ame a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu pensar, com todo o seu saber, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando fala amar, quando você ama alguém, você faz de tudo para agradar, para estar com Ele. E para estarmos com Cristo, Cristo deixou aqui bem claro: temos que ser obedientes e praticarmos a palavra dele. Só assim estaremos perto dele. Porque para estar com Cristo, como aqui diz, né? Aqui diz a mãe e os irmãos. Mas só para vocês entenderem, parafraseando, para estar com Cristo, não adianta ter nome de pastor, ter nome de líder. Não adianta ser o teólogo, o renomado, o conhecido, o famoso da internet. Não. Para você estar perto de Cristo, você tem que ser obediente, praticante. Senão estaremos bem longe achando que estamos perto, por causa de uma religião. Tem muitos cristãos hoje em dia que acham: eu estou na igreja, eu estou perto de Cristo. Viu o engano. Não é assim que funciona. Para estarmos perto de Cristo, não é cargo, não é homem, não é título, é obediência. Então, se hoje obedecermos e praticarmos a palavra do Senhor, se ouvirmos a voz dele e atendemos o seu chamado, ele estará conosco e nós com ele. E seremos um com ele, né? Que lindo, que glória, meus irmãos. E eu sei que tudo aquilo que você pedir, estando em Cristo, com Cristo, obedecendo a Cristo, ele vai derramar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Eu queria orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, quantas das vezes somos rebeldes e não obedecemos a sua palavra e queremos ter privilégios, queremos ser mimados. Quantas das vezes não queremos a correção nem a disciplina, mas queremos que o Senhor atenda a nossa oração. Quantas das vezes queremos que o Senhor faça aquilo que nós queremos, não aquilo que é sua vontade. O seu Filho nos ensinou, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade. Mas nós, filhos mimados, privilegiados, queremos dizer: Senhor, faça a nossa vontade,
faça o que queremos, no tempo que queremos e como queremos, porque se achamos dignos, se achamos filhos do Senhor. Senhor, nos perdoa pela essa arrogância, por essa prepotência, por nós acharmos que sabemos o que é certo, o que é correto no tempo certo, se acharmos quem deve viver ou morrer. Quem somos nós, Pai? Pecadores, que não sabemos, meu Pai, o que vai acontecer daqui a um minuto em nossas vidas. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Hoje nós aprendemos que não há filhos mimados, mas sim, meu Pai, aqueles que são obedientes, ouvem a sua voz, estão com o Senhor. Sabemos que não é título, não é cargo, Senhor, mas é a obediência ao Senhor que nos leva próximo do Senhor, a conhecer o Senhor, a estar íntimo do Senhor. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nessa noite de quarta-feira, Senhor, a sua bênção esteja sobre a vida de todos aqueles que necessitam. Todos aqueles que estão passando por momentos de luta. Talvez não na saúde física nem mental, mas quantas pessoas são ricas, saudáveis, fortes, mas são pobres espiritualmente. Não conhecem o Senhor, não sentem o Senhor, não sabem, meu Pai, quem é o Senhor. É como diz a tua palavra, uma igreja abastada, mas é pobre e segue nu. Contudo, Senhor, que nessa noite o Senhor venha derramar comunhão, venha falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nessa noite de quarta-feira eu quero interceder, sim, meu Pai, pelo pastor Rogério, a qual está passando, meu Pai, momentos difíceis, meu Pai, na sua recuperação, mas eu creio que a vida dele está em tuas mãos, Senhor, e o Senhor fará o que é melhor. Então eu creio que o Senhor tem feito o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, porque o Senhor é perfeito. E eu intercedo pela vida dele, que o Senhor ajude, que o Senhor fortaleça, o anime, o revigore, se assim for da sua vontade. Abençoe a sua esposa também, abençoe os familiares dele, se ele tiver filhos, filhas. Abençoe a igreja que tem orado por ele, tem estado preocupado pela vida dele. Abençoe aqueles que têm se posto em propósito pela vida do meu irmão e do nosso pastor Rogério. Eu oro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela vida do pastor Jair, pela sua saúde, pela sua esposa, a missionária Rose, pela igreja, meu Pai, que ele toma conta no campo da saúde. Eu oro pelo pastor Elvis, eu oro pelo pastor José do Parque Bristo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro por todos os meus irmãos e irmãs que congregam, que fazem parte desse corpo. Meu Pai, eu apresento ao Senhor também os cadernos de orações, a qual tem nome de famílias, de familiares, de pessoas que eu nem conheço, Senhor, mas que nessa noite eu intercedo, Senhor, para que a graça do Senhor tome conta da vida deles. Eu oro pelo sobrinho da Roberta, Senhor, que foi diagnosticado com tumor no cérebro. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sabe, Senhor, eu peço que o Senhor o cure, que o seu milagre, meu Pai, venha acontecer, porque essa é a minha fé. Mas eu sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Mas, Senhor, em nome de Jesus, eu peço pela vida dele, pelo sogro do meu primo Anderson, que também foi diagnosticado com câncer no cérebro, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, o Senhor é Deus que pode remover, o Senhor é Deus que dá a última palavra. Eu oro, meu Pai, por esses casos impossíveis, onde o médico, meu Pai, já desenganou a família, onde o médico, meu Pai, tem só esperado, Senhor, para dar a má notícia. Mas, Senhor, que nessa noite, vidas venham ser salvas, restauradas. Meu Pai, se for possível, Senhor, e assim for a sua vontade, eu determino no nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu nada posso fazer, a cura dessas pessoas. Eu oro pela vida do Victor, da sua mãe. Eu oro pela vida dos meus irmãos, meu Pai, da igreja do Jardim Maristela, a qual nós congregamos. Eu oro pela vida da irmã Dirce, pela sua saúde. Eu oro pela saúde espiritual da igreja, meu Pai, do Brasil e do mundo. Eu oro para que nós venhamos aprender, Senhor, a ser obedientes e praticantes da Tua palavra. Para que nós venhamos ver se cumprir cada palavra, Senhor, que o Senhor determinou sobre a nossa vida e entendemos o que o Senhor tem feito. Porque tudo que o Senhor faz, meu Pai, por mais que às vezes seja difícil de entender, é bom, é perfeito e agradável. Porque o Senhor é um Deus santo, um Deus inigualável, um Deus incomparável. O Senhor é o único Deus de ser adorado e reverenciado.
Eu te agradeço por esse momento, meu Pai, de intimidade. Que aquele que for ouvir, Senhor, esta oração, esta palavra, venha ser tocado, curado, liberto, restaurado, avivado, transformado. Em nome do Senhor Jesus. Que através dessa palavra as pessoas venham conseguir ter comunhão, o Senhor venha se voltar para o Senhor, a ouvir a voz do Senhor e a praticá-la. Em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por esse momento, Senhor. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.